Olá, turma! Então, pessoal, como nós já vimos nas aulas anteriores, a translação é uma simetria na qual a imagem de uma figura é obtida por meio do deslocamento de todos os seus pontos a uma mesma distância, mantendo-se uma direção e um sentido. Então, nós vamos aprender hoje como transladar uma figura no plano cartesiano. Então, vamos acompanhar a leitura aí. Observe as figuras desenhadas no plano cartesiano e obtenha o polígono A', B', C', D', imagem de ABCD, por meio de uma translação de 5 unidades para a esquerda. Então, nós estamos vendo aí no plano cartesiano esse polígono ABCD vermelho, e ele quer que eu faça a translação de 5 unidades para a esquerda do polígono ABCD, que vai formar o polígono A', B', C' e D'. Então, vou começar pelo ponto A, que é esse ponto que está aqui. Eu vou transladar ele 5 unidades para a esquerda. Então, vou contar 5 quadradinhos para a esquerda. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar o ponto A'. Então, pode marcar aí o ponto A'. O ponto B é a mesma coisa, 5 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar o ponto B'. O ponto C, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar o ponto C'. E o ponto D, a mesma coisa, 5 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto D'. Marquei os pontos, agora basta eu traçar o polígono A', B', C', D', ok? Que é justamente a translação do polígono ABCD, 5 unidades para a esquerda, tá? Aí na letra A tá perguntando quais são as coordenadas dos vértices do polígono ABCD. Então, vou começar pelo polígono vermelho, que é o ABCD. Então, o ponto A está aqui, ó, em x 2 e y 5. Então, o ponto A é o ponto 2 e 5, 2 de x e 5 de y. O ponto B está aqui em x4 e y3. Então, o ponto B é o ponto 4 e 3. O ponto C está no ponto x4 e y1. Então, o ponto C é o ponto 4 e 1. E o ponto D está em cima do eixo x. Então, ele tem x1 e y0, ok? Então, nós temos aí, ó, vou botar lá as coordenadas do ponto A, 2 e 5, B, 4 e 3, C, 4 e 1 e D, 1 e 0, tá? Agora, na letra B, ele pede as coordenadas dos vértices do polígono A', B', C', D'. Então, é o polígono azulzinho que está aqui do lado do vermelho. Então, vamos lá. Então, o polígono A' está aqui em x menos 3 e y5, tá vendo? Então, a linha é menos 3 e 5. Já o B' está em x menos 1 e y3. Então, B' é menos 1 e 3. C' está em x menos 1 e y1. Então, C' é menos 1 e 1. E D' está em cima do eixo x em x igual a menos 4. Então, o ponto D' é o ponto menos 4 e 0, tá? Então, coloquei lá, ó, as coordenadas do vértice do polígono A', B', C', D' é A' menos 3 e 5, B' menos 1 e 3, C' menos 1 e 1 e D' menos 4 e 0. Vamos perceber uma coisinha aqui, ó. Do ponto A para o ponto A', o que aconteceu? Ó, o x mudou. Aqui é 2 e aqui é menos 3. Mas o y continuou a mesma coisa, ó, 5 e 5. A mesma coisa com B', ó, B e B'. B, o x
continuou, mudou, era 4, ficou menos 1. E o y continuou a mesma coisa, 3 e 3. A mesma coisa com 6, o x mudou e o y continua o mesmo. E a mesma coisa com d e d', o x mudou e o y continua a mesma coisa, ok? Agora, nós vamos fazer aí, considere o pentágono ABCDE representado no plano cartesiano a seguir. E na letra A, obtenha o polígono A', B', C', D', E', imagem de ABCDE por meio de uma translação de 4 unidades para baixo. Agora, nós vamos transladar essa figura para baixo, tá? Então, na figura anterior, nós transladamos para a esquerda. E agora, nós vamos transladar para baixo. Então, vamos lá, ó. Ele quer que eu translade 4 unidades para baixo. Então, vamos lá. Então, vou começar aqui pelo ponto A. O ponto A está aqui. Então, 4 unidades para baixo. Então, 4 quadradinhos para baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto A' vai estar aqui. Ponto B também está aqui. 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto B' vai estar aqui. Ponto C está aqui. 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. C' vai estar aqui. Ponto D está aqui, na origem do plano cartesiano. Então, ele vai andar também 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Vai estar aqui. E o ponto E, que está aqui do lado de cá, 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. O ponto E' vai estar aqui, ok? Então, eu transladei essa figura 4 unidades para baixo. Aí, na letra A, está perguntando se, na letra B, quais são as coordenadas dos vértices do polígono ABCDE? Então, ele quer a coordenada do vértice do polígono ABCDE, que é o polígono vermelhinho. Então, vamos lá. Então, o ponto A é o ponto menos 1 de x e 5 de y. Então, o ponto A é o ponto menos 1 e 5. O ponto B é o ponto 1 de x e 5 de y, tá? Então, 1 e 5. O ponto C já é o ponto 4 de x e 2 de y. O ponto D é a origem do plano cartesiano, então é o ponto 0, 0. E o ponto E é o ponto menos 4 de x e 2 de y, tá? Então, eu coloquei lá, ó, quais são as coordenadas dos vértices do polígono ABCDE. Ponto A, menos 1 e 5. Ponto B, 1 e 5. Ponto C, 4 e 2. Ponto D, 0, 0. E ponto E, menos 4 e 2, tá? E na letra C, quais são as coordenadas dos vértices do polígono A', B', C', D', E'? Então, agora ele quer saber as coordenadas dos vértices do polígono azulzinho, que tá embaixo, que é o polígono transladado. Então, vamos lá. Então, o ponto A' tá aqui no x menos 1 e y 1. Então, é o ponto menos 1 e 1. O ponto B' é o ponto x 1 e y 1. Então, ponto B', 1 e 1. O ponto C' é o ponto 4 de x e menos 2 de y. Então, 4 e menos 2. O ponto D' está em cima do eixo y. Então, ele é o ponto 0 de x e menos 4 de y. E o ponto E' está aqui no ponto x menos 4 e y menos 2, tá? Então, eu coloquei lá, ó, ponto A' menos 1,1, ponto B', 1 e 1, ponto C', 4 e menos 2, ponto D', 0 e menos 4, e ponto E', menos 4 e menos 2. Aí, na letra D, tá perguntando o que acontece com as coordenadas dos vértices de um polígono quando ele sofre uma translação no sentido horizontal, que foi o caso do exemplo anterior. Esse exemplo aqui, que ele sofreu uma translação horizontal, ou seja, para a esquerda. Então, quando ele sofre uma translação ou para a esquerda ou para a direita, o que acontece? Vamos olhar aqui, ó.
O x trocou, era 2, agora é menos 3. Aqui era 4, agora é menos 1. Aqui era 4 e agora é menos 1. Aqui era 1 e agora é menos 4. E o y se manteve a mesma coisa, ó, 5 e 5, 3 e 3, 1 e 1 e 0 e 0, tá vendo? Então, nesse caso, quando eu tenho uma translação no sentido horizontal, as abscissas, que são o x, no caso, elas mudam conforme a distância da translação. E as ordenadas se mantêm, ok? Então, a abscissa muda, o x muda. E o y se mantém, o y continua a mesma coisa, tá? E na letra E, o que acontece com as coordenadas dos vértices de um polígono quando ele sofre uma translação no sentido vertical, que foi o caso desse último exemplo aqui. Ele sofreu uma translação vertical, de cima para baixo. Então, se ele sofreu uma translação para cima ou para baixo, o que acontece? O x vai continuar sendo a mesma coisa. E o y é que vai mudar, tá? Então, nesse caso aí, ó, vou botar lá, ó. Quando ele sofre uma translação no sentido vertical, as ordenadas é que mudam. Então, o y é que muda conforme a distância da translação. E a abscissa se mantém, ou seja, o x se mantém a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, vamos voltar aí, ó. Translação no sentido horizontal, o x, que é a abscissa, ela muda. E o y, que é a ordenada, ela se mantém. E quando eu tenho uma translação no sentido vertical, a ordenada, que é o y, é que muda. E o x, que é a abscissa, se mantém, ok? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Um beijo e até a próxima aula.